A gente discorda de algumas coisas, mas isso aí eu concordo com você. As cidades precisam parar de crescer. Agora, vai falar isso para São Paulo. Diz que São Paulo não pode parar. Né? E aí, eu não quero defender nenhum partido político, mas o desenvolvimento, o plano estratégico de desenvolvimento que está sendo aplicado é muito interessante. Tá? De onde vinha a migração brasileira? Do Nordeste. E o que está fazendo esse plano estratégico? É investindo e desenvolvendo o Nordeste. Eu tive na COP20, lá em Lima, sobre mudanças climáticas. O protocolo de Kyoto vai ser mudado agora em dezembro em Paris. Vai ser feito um plano de desenvolvimento sustentável de 2015 até o final do século, e Estados Unidos e China já pré-assinaram um acordo, né, e vão ter que todas as nações se adequar a essas novas formas de gasto de energia e sequestro de carbono. Mas o que eu queria acentuar é que, além desse plano de desenvolvimento, é lógico que também foi feito lá um estudo e se viu que as duas regiões no Brasil, que seriam mais sensíveis, é o polígono das secas e a região sudeste. Então, logicamente que tem que fazer uma interligação para que não emigrem de lá para cá e daqui não tenha como sustentar. Então, essa questão do desenvolvimento do Nordeste, entendeu? Eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa forma de planejamento. Aí, na época, né, eu vi que a transposição do Rio São Francisco era uma coisa que não podia concordar, não concordo até hoje, tá? Mas eu vi que para atender uma coisa emergencial, ela foi importante, né? Para a forma de... vou parar. Obrigado. Fala para ele. Bom, Ibá, a transposição do Nordeste não é de agora, né? Na verdade, o Dom Pedro II, que idealizou a primeira vez a transposição, ele pensava justamente nisso, era diminuir a onda de... Você viu os slides aqui dos retirantes, né? Quadro do Portinari, a onda dos retirantes que depois de Getúlio Vargas, só que nunca foi implementado. E agora a transposição está com, pelo menos o último relatório que eu recebi, 75% pronto. Mas ela só vai funcionar quando tiver 100% pronto. E você não pode desenvolver região nenhuma, seja o Nordeste, seja o Cerrado, seja lá Israel, ou seja lá o que for, nenhuma região pode se desenvolver sem água. Nada desenvolve sem água. Os porteiros lá do meu prédio, todos, porteiros e faxineiros do meu prédio, todos vieram da Paraíba. Pergunta para eles, você quer voltar para lá? Se tiver água, eu volto, porque eles são do interior, não é ali de João Pessoa, daquela praia bonita ali, não. Eles são lá de Cabrobó, Brejo Santo, Salgueiro, que eu conheço bem. Ali é região do polígono das secas. Polígono das secas não tem água. E quando chove, tem enchente. Porque aquilo tudo é um cristalino, quer dizer, a água caiu e vai escorrer e vai embora. O único rio perene no Nordeste é o São Francisco, daquele lado de cá, né? E aí, sem a transposição, não teria água, e, portanto, eu acho que ninguém poderia ser contra a transposição. Aproveitando esse gráfico que está aí, olha, nós temos que mostrar o seguinte: o Brasil
está atrás de países bem menores, como o Chile, como Portugal, como Grécia, mas não é atrás de pouquinho, não. Tá? O Brasil consome menos da metade. Não quero comparar com a Alemanha, com a França, nem Estados Unidos, não. Né? Comparando, o Brasil consome menos da metade de energia. E você também não pode desenvolver indústria sem consumo de energia. Você quer crescer o PIBinho? Tem que consumir energia. Né? E energia é concorrente. Quer dizer, a indústria é concorrente. Vai concorrer com quem? Vai concorrer com o Chile, com Portugal, com Grécia, com Espanha, com Bélgica, com Estados Unidos, etc. Para concorrer, você vai concorrer melhor se você tiver energia barata. E é isso que quando eu falo que o pessoal está de má fé ou está de brincadeira, né? E alguns inocentes úteis aí entrando na jogada, é por aí, cara. O que está por trás disso? O que está por trás do petróleo? O que está por trás? Você tem que ver a parte estratégica do petróleo, a parte estratégica da energia como um todo, e aí entra o petróleo, entra a água, entra a usina hidrelétrica, etc. Né? Então, parece que coisa que... A última pergunta. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer por escrito, para você responder depois. Tem alguma aí? Tá. Boa noite, Jorge. Parabéns pela palestra. O Wilson, eu estou secretário da Divisão de Meio Ambiente, aqui com o colega Ibá, chefiando a divisão, né, com a chefia aqui do Ibá. A minha consideração é a seguinte. Eu queria considerar um artigo feito pelo reitor da PUC, que saiu aqui no o Globo agora há 2, 3 dias. Ele faz as considerações interessantes, porque certamente é uma pessoa que tem um tempo mais disponível para refletir. Então, omissão dos governos, ilusão, atuação inconsequente, a manutenção de maus hábitos anteriores, aí já passando para o uso dos consumidores, né? Outra coisa que ele reflete não é tanto o consumo humano que leva a essa crise, mas os consumidores hidrointensivos, como a agricultura, irrigação e indústria mesmo, fábrica de cervejas, indústrias automotivas que têm galvanostergia, que precisam de água correndo o tempo todo, isso aí não consome tanto, não, né? Cortina d'água em setor de pintura, aquilo não para de correr água o tempo todo. Outra coisa, a conservação, o reuso e o tratamento. Eu queria só, então, colocar, pessoalmente, o tipo de seguinte: a altitude de São Paulo em relação ao Rio de Janeiro é 800 metros, mais ou menos. O Rio de Janeiro está 0 metros. Esse fator influiria na evaporação dos reservatórios? Isso é uma pergunta. E que peso teria? A outra finalmente, para terminar, a meu ver, a tarefa, porque a minha área é energia elétrica, eu estou secretário de Meio Ambiente pelo interesse dessas duas áreas que são de uma interface muito estreita. A tarefa de ordenar a infraestrutura desse bem natural, né, que é a água, a meu ver, dependeria da formação, é imprescindível a formação de parcerias público-privadas muito bem conduzidas, porque o governo não tem verba para administrar, né? Então, e considerando ainda que a água, da mesma forma que a energia, é um bem difuso. Ele não é como o aeroporto, não é como uma ponte, que você pode privatizar com uma certa visão menos complicada. Entendeu? São essas questões aí que eu queria trazer. Olha só, o artigo do Globo eu não vi, mas achei interessante você falar. Mas, de qualquer maneira, o reitor da PUC, ele tem mais tempo para pensar, né? Você chegou atrasado, né, o Frota? Aí, ele está aquelas pessoas que pensam mais tempo. Tem mais tempo para coçar o saco, tem mais tempo para pensar também, né? Mas ele não é da área, então ele fala umas besteiras aí que eu prefiro não comentar agora, tá? Disso que você falou aí, viu? Disso que o reitor da PUC... Ele é o quê, o reitor da PUC? Nem sei. Ele é jesuíta, padre, mas ele tem uma formação normalmente
economista eu sei. Reitor da PUC é o cargo dele, mas ele tem uma formação. Tudo bem, mas tá um negócio, aquilo que eu falo sempre. Eu leio muito sobre física quântica, leio sobre economia, já li a coleção do Freud todinho, mas não dou opinião em psicanálise, não dou opinião em física quântica e não dou opinião em economia. Apesar de ler e discutir com a Miriam Leitão, de vez em quando tem que entrar na televisão e dar uma porrada nela, mas isso aí é outra coisa. Apesar disso tudo, eu não dou opinião nada dos outros. Então ele fala um monte de besteira aí, misturado, tudo junto e misturado, né? A indústria, eu mostrei aí, a indústria consome muito pouco. Quem consome mais sempre é a irrigação, mas isso é no mundo inteiro. Mas se não irrigar, não come. Então é uma coisa a ser discutida, é lógico, pensada, mas a outra coisa que você falou, hein? Sobre São Paulo, São Paulo, parceria pública, deixa para depois. Olha só, a São Paulo está exatamente, a Avenida Paulista está na cota 759, aquele espigão que é a Avenida Paulista, 790 por aí. Então está 800 metros acima do Rio de Janeiro, né? Isso aí tem a influência, sim, mas não tanto por causa da chuva. A influência maior é porque, como ela está lá no alto, encarapitada no morro, São Paulo, Brasília, que eu não falei, mas está lá no Planalto, né? Não tem água, ali é nascente de rio, não tem, quer dizer, tem, mas eles têm que, mas não para usar da maneira que eles estão usando, para diluir esgoto, o Tietê, etc. Mas, na verdade, você tem ali as nascentes do rio. Brasília está pior, quer dizer, vai ficar pior. Brasília foi planejada para 700 mil habitantes, já está com 2 milhões. Quer dizer, tem muito mais gente do que a água que tem lá, entendeu? Então, não é que vai faltar água hoje. Não tem nada a ver com a evaporação. Tem a ver que ela está na cabeceira do rio, os rios lá são pequenos, é nascente, entendeu? Então, não quer dizer que vai faltar água hoje. Mas você tem 2010, você tem que pensar a longo prazo, no mínimo, 10 a 100 anos. 20 anos, tá bom? 40 anos. Nós ficamos em São Paulo, como eu mostrei aqui, 40 anos sem fazer nada, e vai continuar mais 40. Por quê? Porque o governador só entra por 4. Se ele der sorte de ser reeleito, ou azar, foi o caso do Fernando Henrique, ficou 4 anos, por azar, ele foi reeleito, para ele, né? Aí veio uma crise de energia elétrica, o reservatório, veio uma seca, né? As secas vêm e vão. E os caras não fazem nada, porque ninguém pensa há 10 anos, nem 20, nem 30. 40 nem pensar. Os caras pensam em quadro. Então é muito mais fácil fazer viaduto, asfaltar rua, e pronto. Obra cara ninguém quer fazer. Obra de infraestrutura, essa é a palavra, infraestrutura, pesada, ninguém faz. Não interessa. Lógico, de graça não existe nada, né? Custa dinheiro. Eu acho que até que se eles tivessem varinha de condom, fariam, mas não tem, entendeu? Não faz nada. Parceria público-privada, cara, isso aí, o Frota, isso aí eu acho que daria até outra palestra, porque é o seguinte, você vai ter, nós estamos discutindo aqui no clube, eu só ouço, eu não dou muita piruada nessa área de petróleo não, mas eu ouço muita gente aqui que é especialista, principalmente o Metri, o Siqueira, nós temos grandes especialistas aqui no clube na área de petróleo, e eu só fico colando e mandando e-mail para eles e perguntando as coisas. É uma área estratégica, cara, entendeu? Então, se hoje o petróleo caiu por artes da Arábia Saudita junto com os Estados Unidos e tal, e ferraram com a Rússia e com o Irã, amanhã ele pode disparar de novo. Se chegar a 100, o pré-sal volta a ser rentável. Então é um troço que está guardado lá para as futuras gerações. Eu não vou discutir isso, mas isso é fácil de entender. Agora, é estratégico. Você não pode chegar e dar o petróleo, quem quer leva. Leva a Bélgica, leva os Estados Unidos, leva o Japão. Cara, o Japão não tem uma gota de petróleo, não tem um grama de ferro, não tem... A Suíça não tem cacau
E a Alemanha não planta café. E, no entanto, quem mais ganha dinheiro no mundo com café é a Alemanha. Eu descobri isso na Copa do Mundo, né? Agora o Brasil está dando troco, né? Está ganhando mais dinheiro com cerveja que eles, né? A Ambev é dos brasileiros. Mas a parceria público-privada tem que olhar com cuidado. Por quê? Porque a água aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, já foi privatizada. Era uma companhia privada, a CIT, né? E por que tomaram da CIT? Porque ela não atendia, né? Por que ela não atendia? Ela não atendia porque não atendia a favela, não atendia o pobre, porque ali ela ia só ter prejuízo. Exato, você não pode atender. Você quer lucro. Uma empresa privada, qual é o primeiro objetivo? Lucro. Qual é o segundo? Lucro. Qual é o terceiro? Mais lucro. Então, é como tudo. Então, o que é estratégico para o país, entendeu? Cara, a garotada não viu aí, mas veja o filme Delmiro Gouveia. O que os caras fizeram, liquidaram com o cara que ia eletrificar e industrializar o Nordeste inteiro. Isso em 1930. Foram lá e liquidaram ele. Barão de Mauá aqui. Vocês viram o filme Barão de Mauá? Vejam. Os ingleses vieram aqui, liquidaram com o Barão de Mauá. Faliram com o Barão de Mauá de propósito, porque ele estava... Então... é tudo interligado, a coisa... É muito interessante você ver, né? Você parar para pensar como é que o preço do petróleo... O Brasil tem petróleo, tem ferro. O preço do ferro, o preço do nióbio, o preço do níquel, o preço de nada é decidido. O preço do cacau, né? Do café, não é nada decidido aqui. É tudo decidido lá na City, em Londres. Aí, realmente, você vai lá em Londres, ou vai em Paris, cara, o nível de vida é outra coisa, né, cara? Mas e a remessa de dinheiro também, né? Dinheiro sai de tudo quanto é maré. Sai como forma legal, sai como forma legal, sai de forma legal disfarçada, né? Que é royalty. Cara, outro dia, muito tempo atrás, eu estava... Não existia internet, não existia computador. Mas eu recebi não existia o tal do telex. Eu recebi um telex que não tinha mais tamanho e recebi por acaso a secretária, olha, chegou esse telex aqui, é para você, é para você. Não, para mim não é, mas aí eu fui olhar o que era. Cara, era remessa de lucro, de royalty, de uma companhia de cigarro, né? De uma companhia de cigarro, para a Inglaterra. Por acaso caiu lá errado na minha sala. Aí você vê, você paga royalty, o nome de cigarro aqui no Brasil, como é que era? Continental, Hollywood. Hollywood é um nome meio estranho, porque é um nome americano, mas Caporal, Continental, a História, né, Real, os nomes de cigarro aí. Fecharam esses nomes todos, e você paga royalty para usar um nome Marlboro, Lacoste.